O Astuto, no grupo dos mestres da Plano Logos, falou: como mestre, tem umas situações que eu não sei como lidar na mesa. A interação romântica beirando o erótico, que ocorre entre PJs e NPCs, PJ e PJ. Tem mesas que o pessoal exagera na troca de palavras carinhosas e descrições, seduzindo com carisma alto ou só interagindo com seu par. Como devo lidar com isso para esfriar os ânimos dos casais sem constranger os jogadores? Meu querido Astuto, muito obrigado pela sua colaboração com o vídeo Mita 6. Eu tô de camisa social, então é o vídeo Mita. Tem duas coisas que eu quero falar sobre o seu comentário. Eu quero falar sobre a parte do seduzir com carisma. Isso é uma parada in-game que eu acho que eu posso contribuir sim, mas eu quero começar pela parada que é necessária, que é até mais rápida de se falar. O combinado não sai caro. Às vezes acontece de ter na mesa um casal trocando calores e o resto do grupo tá tipo... Ou pior, às vezes tem alguém tentando plantar mandioca num terreno que já mostrou que é asfalto. O primeiro passo, meu querido, é deixar combinado na sessão 0 quais são os limites aceitáveis desse grupo. O RPG já tem algumas ferramentas de segurança, umas muito conhecidas, em que as pessoas preenchem, que é gatilho para elas, para que a campanha fique livre daquilo. Mas eu recomendo você também fazer uma personalizada para o seu grupo. Um Google Forms já resolve. Anônimo, tá? Não coloque espaço pra pessoa colocar o nome. Aí tu pega o apanhado de tudo e apresenta pro grupo. Fala, ó, galera, nossa campanha não vai ter isso, nem isso, nem isso. E chuva. Não foi suficiente? Tu fez o formulário, mas tem alguém se passando? Passo 2. Tu manda mensagem direto pra pessoa. Às vezes até enquanto o constrangimento tá rolando, tu pega ali o celular, manda um alô no WhatsApp, tu fala, mano, tu tá num 9. Tem como tu baixar pra um 7? Tá meio que constrangendo o resto da mesa, inclusive a mim. Mas não precisa ser na hora também não. Às vezes o cara em casa só manda lá, ô, pega leve aí. E aqui eu acho importante estressar uma parada meio polêmica. Mamilo! Esse dever não é seu, não é do mestre. O mestre, ele só tem poderes e responsabilidades a mais do play ao pause, enquanto a mesa tá rolando. No off, você é só mais um dos amigos que tá se reunindo para se divertir. Se tá todo mundo constrangido, a responsabilidade de agir é de todo mundo. Não precisa ser o mestre a mandar mensagem pro jogador, não. Qualquer jogador da mesa pode e deve. Inclusive é melhor se for uma atitude coletiva. Se cada um mandar uma mensagenzinha pra ele, ele vai perceber que não é a opinião de uma pessoa. Realmente ele tá incomodando. Na minha experiência, eu fui sortudo e privilegiado o suficiente para que com meus jogadores, isso já chega no máximo até aqui. Isso já resolve. Mas você não resolveu, o cara continua se passando. Você fez o formulário, você avisou e o cara ainda tá insistindo. Aí vem o terceiro passo e você tem duas opções para o terceiro passo. O primeiro é conversar com a pessoa e tirar da mesa. E, novamente, não é uma responsabilidade do mestre. Isso é uma responsabilidade do grupo de amigos. Eu sei que essa é uma conversa constrangedora, é chato de ter, inconveniente, mas nem todo bom grupo de amigos é um bom grupo de RPG. Às vezes não combina o que um gosta, o que o outro não gosta. Não significa que ele tá jogando errado ou você tá exigindo coisas demais. Só significa que ele tá no grupo errado. Com certeza ele vai achar um grupo dessa galera que vai todo mundo fazer isso. E a segunda opção do passo 3 é se o grupo tiver intimidade pra isso. Não vai expor o cara não, tá? É se o grupo tiver intimidade pra isso. Quando ele começar a fazer isso de novo na mesa, tu dá-lhe. Já ouviu falar que remédio pra doido é outro da porta? Pois bem, porra, se tu já avisou mais de uma vez que isso que ele tá fazendo não é legal e ele continua fazendo, ele tá dando uma de doido. Então seja o outro doido na porta. Ô, cacete, tu tá precisando de uma namorada, bicho? Me dá aí teu celular, deixa eu baixar uns aplicativos. De novo com essa porra, bicho, tu tá avisando, né, miséria? Cadê aquele teu amigo? Pede ele o contato das putas. Meu nome é Thiago Trigueiro, eu sou professor, mestre profissional de RPG, oficialmente youtuber, e bem-vinda, bem-vindo ao Mita 6. Beleza, continuando a resposta aqui, eu não terminei não. A parte mais importante já foi, mas a parte in-game é essa aqui, ó. Seduzindo com carisma alto. Você até gerou um papo lá no grupo de mestres da Plano Logos. É outra vantagem de ser membro do canal, é que a gente acaba absorvendo a experiência com essa troca que se tem lá. As rolagens de convencimento, persuasão, seja lá qual for o equivalente no sistema que você tá usando, elas sempre tem que ter resultado. Se for para não ter resultado, não peça a rolagem. Mas o resultado não precisa ser definitivo. Vou explicar. Tá ligado? Quando o jogador é iniciante, ele não sabe bem o que declarar que ele quer fazer. O pessoal do Clube da Renúncia fez um vídeo sobre isso. Eu acho que explica bem.
Ai, que lascar esses caras. Clube da Renúncia, galera. Eu vou deixar o link na descrição aí pra você ir lá endossar a galera que tá começando. É isso, o cara acha que dá pra fazer o que tiver na tela. Tem dado, se eu rolar alto, eu consigo qualquer coisa. Pronto, tu chega na caverna e tem uma horda de dragões. O que é que tu faz? Mata tudo. E aí, com o tempo, o cara vai refinando essas coisas. Exceto nas rolagens de carisma. O cara com carisma alto, ele acha que ele pode convencer qualquer um a fazer qualquer coisa. Finalmente, depois de 11 longos anos, juntando todas as peças para finalmente trazer o líder supremo Orcus, não achem que vou deixar vocês estragarem o ritual. Pô, man, faz isso não, por favor. Oh, é mesmo, né? Vacilei. Ritual cancelado aí, galera. Note que, nesse caso, houve rolagem. Eu não pediria rolagem. Se o cara chega pro vilão e diz, não faz isso não, por favor, eu já narro a resposta. Ele manda tu tomar no cu e segue com o ritual. Se o mestre pediu rolagem, a rolagem tem que ter uma consequência. Do contrário, era melhor não pedir. Era o certo, eu diria, não pedir. Pediu, o cara rolou alto, tem que ter uma consequência, mas a consequência não precisa ser também definitiva. Pô, man, faz isso não, por favor. Alto. Esse indigno acha que pode dirigir a palavra a mim. Diga-me, quantos sóis você viu explodir? Quantas mães você viu se decepcionarem com seus filhos? Quantos... E procede para um monólogo. Esse é o resultado positivo. Ele não vai parar o ritual, mas ele também não vai atacar de pronto. Ele tá fazendo o monólogo dele ali, o que permite o grupo agir de surpresa. Na sedução é a mesma coisa. Ele rola alto não significa que ele vai pegar quem ele quiser, não. Se a outra pessoa não quiser e ele rolou alto, isso pode significar só que a outra pessoa levou na brincadeira, riu, achou graça, ficou mais amiga dele. Se rolar baixo, ela pode entender como assédio, denunciar pra polícia, chamar o marido, se for casado, alguma coisa. O dado não necessariamente precisa narrar sucessos ou falhas. Ele pode narrar consequências, e as consequências podem ser boas ou ruins, mesmo no sucesso ou numa falha. Matheus Lavor, pelo Instagram, falou: percebi que, com o passar das minhas campanhas, eu tenho a tendência de criar narrativas e histórias místicas e grandiosas demais. Como eu posso fazer uma história cativante e interessante, fazendo os players se sentirem grandiosos, mas sem elevar a escalas globais, até para que sejam viáveis continuações futuramente. Real, né? Quando você bota um negócio de fim de mundo e vamos salvar o mundo e isso aqui fica difícil continuar depois. Vocês salvaram o mundo, vocês mataram um deus, fazer o que depois? Mas calma. The Loon, que antes eu chamava de Tel Yun, não sei porquê. No vídeo dos 5 erros mais cometidos por mestres iniciantes, ele comentou: como fazer mais drama e exagero? Pois por eu não colocar tanta ênfase nos momentos sérios, tensão nos momentos de combate e equilibrar isso nas cenas mais intimistas e cômicas, fez com que os players ainda tenham hype pra campanha, mas não sintam mais aquele sentimento de aventura. Por isso, colocar mais drama é pra evitar esse erro. Olha, esses dois problemas se... Porra, o que eu fiz? As duas questões aí se resolvem com a parte que eu particularmente mais gosto nas minhas campanhas: sessão de fogueira. E pra explicar a eficiência e a importância disso, eu vou usar Avatar. Não me julgue, não. Mas antes eu vou pedir alguns segundos da sua atenção pra... É isso, é trocar a iluminação. Vira membro aí, galera, pra divulgar novos criadores de conteúdo, tá dando certo, galera. E teve um efeito inesperado, que é o de inspirar pessoas a finalmente começarem a criar seus conteúdos. O inscrito Adson Carvalho, que eu chamo de o cara do bom senso, ele criou um canal massa no YouTube chamado Entre Turnos. O primeiro vídeo dele foi bom, mas ainda tem cara de primeiro vídeo. Eu sabia que ele ia melhorar. O que eu não sabia era que o segundo vídeo já teria dado um salto de qualidade incrível. Você pode dizer: eu olho meus olhos do dragão e vou me aproximar dele. Eu corro entre as chamas e quero usar todo o meu deslocamento para chegar o mais perto que eu puder. Se puder, eu vou querer deslizar embaixo das pernas dele. Eu consigo, mestre. Beleza, cara. Tu consegue. Tu chega na direção do dragão, sobe metade do penhasco, faz o seu salto. Daqui uns meses ele vai ser grandão no YouTube. Eu não tô nem brincando. De verdade, os vídeos são bons. Se você gosta dos meus vídeos, você vai gostar dos dele também. Aí tem a página do Instagram Meu Mundo RPG, inclusive de um colega de profissão. O Matheus também é professor. O conteúdo é bem editado e prende. Eu recomendo o vídeo que ele faz a ficha de RPG do Dragão Guerreiro. E por último na minha fila aqui, o canal Mestres do Caos, com H no Caos. É o canal de Actual Play, então talvez não seja sua praia, mas se for,
Vai ver. Eles estão na campanha de Naruto agora e tem mais de um time na mesma campanha. Aí a história de um time colide com a do outro. É bem interessante. Como de costume, tem link pros 3 aí na descrição. E muito obrigado a você que tá indo lá se inscrever nos canais do YouTube, seguir as páginas do Instagram. O espaço que eu abro aqui, galera, é só o começo. Esse começo, ele se consolida, ele tem um fim quando você vai lá e fomenta os novos criadores de conteúdo. Não só se inscrevendo, mas assistindo ao conteúdo, dando like, comentando, motivar o cara a continuar criando conteúdo. Mais produtores de conteúdo crescendo significa que o hobby cresce, atinge mais pessoas e todos nós ganhamos. Agora vamos voltar pro vídeo. Zuko começa sendo apresentado como vilão do desenho, mas no começo você já percebe que ele não é um vilão, ele não é um vilão normal. Primeiro porque ele tem um tutor, que é super sábio e bonzinho. Você pensa, porra, como é que pode um vilão ter um tutor que é do bem? E segundo, porque você vê que ele é um bucha de canhão, ele tá a serviço de alguém maior, ele é um general, se você viu esse vídeo aqui. Aí beleza, você tem essa raiva estranha dele, mas no começo ainda é raiva. Só que a série vai desenvolvendo ele. Começa a mostrar as condições que ele foi criado, as comparações com a irmã prodígio, a reprovação constante do pai dele, a falta de carinho e acolhimento de quando ele era criança. Infância é quando a gente tá se formando como adulto. Eu acho, eu não sou psicólogo não. Theory, me ajuda aqui. Na infância de Zuko, o tio tava na guerra. O pai era abusivo e a irmã era o capeta. A única pessoa que mostrava carinho e acolhimento pra Zuko quando ele era criança era a mãe dele. E o pai dele... Pra piorar, o bicho ainda tinha muito dinheiro e influência desde cedo, desde criança. Isso mexe com a cabeça da pessoa. Totally false. Quando você entende isso, você sabe que Aang ainda é o mocinho, você ainda torce pra que ele não consiga pegar Aang, mas você entende Zuko. E aí quando a Azula aparece pra fazer mal a ele, você fica com a raiva dela, você torce por ele. Você passa a gostar dele. Notou o que acontece aqui? Quando você entende um personagem, você passa a gostar dele. Mas professor, e aquele filme que tem aquele cara que a gente entende e continua não gostando? Miséria. Tudo tem exceção. Mas o normal é isso, é o desenvolvimento de um personagem levar a você querer que ele melhore. Você conhecer alguém faz você parar de só julgar aquela pessoa e torcer para que ela se recupere, para que ela melhore. Foi assim com Gaara, foi assim com Loki, foi assim com Snape. Você entende o personagem e você passa a gostar mais dele. E aí quando você gosta do personagem, o problema dele não precisa mais ser algo apoteótico, algo que envolva deuses e o fim do mundo. O problema pode ser pequeno, pra quem olha de fora. O problema pode ser só uma bola de vôlei pintada que tá em risco. E o personagem quer salvar aquela bola de vôlei. Wilson! I'm sorry! I'm sorry, Wilson! Wilson, I'm sorry! I'm sorry! Qualquer pessoa pode dizer, é só uma bola de vôlei, deixa ela ir pra lá. Mas se você entende o personagem, se você já se afeiçoou a ele, você vai torcer pra ele conseguir salvar a bola de vôlei. Não importa se é importante pra você. Se você conhece aquele personagem e gosta dele, basta ser importante pra ele. Se é importante pra ele, o momento vai ser tenso. E o resto do grupo vai querer ajudar. Mas professor, como é que eles vão entender os personagens uns dos outros se na minha campanha os jogadores não conversam entre si? Tu tá dando oportunidade? Ou tu tá pulando o momento em que eles teriam a oportunidade de fazer? A hora deles se conhecerem, deles conversarem entre si, é um momento em que nada tá colocando eles em perigo. Se você coloca desafio após desafio e na hora de dormir, por exemplo, ou de almoçar, você diz, beleza, vocês comeram, próximo. Ou então, beleza, a noite passa, próximo. Sessão de fogueira é um excelente momento para eles conversarem entre si e se conhecerem. O que eu faço é o seguinte, eles setaram o acampamento, acenderam a fogueira, vai ficar um de guarda por vez enquanto os outros dormem. Aí eu falo, beleza, rola um D6, eu rolo um D6. Se o teu resultado for igual ao meu, encontro aleatório. E esse encontro aleatório vai muito do lugar que eles estão. Se eles estiverem na floresta, podem chegar alguns lobos. Se eles estiverem na estrada, alguns bandidos. Mas eu aviso, a voz de Deus aparece assim, dizendo a eles, ó, se ficar um de guarda, é D6 com D6. Se tiverem pelo menos 2 de guarda, aí é D12. Eu peço pra um deles rolar um D12 e eu rolo também um D12. Isso diminui a chance de rolar um encontro aleatório. E, obviamente, eu não penalizo o sono deles por isso, tá? Ah, professor, porque se ficarem 2 acordados, aí a gente vai dormir. Não, esquece. O descanso longo vai acontecer. E aí você não pula o momento de fogueira. E com 2 acordados ali, pode rolar conversa
entre eles. Mas, professor, mesmo assim não conversaram. Sem quiet aqui, porque de fato isso acontece bastante. Mas eu resolvo também. Marta Rodrigues, no vídeo O que os mestres de RPG querem que você saiba, comentou: o mestre pode fazer um NPC pra ele jogar? Não! Marta, por favor, não faz isso não. E se tu estiver jogando, tiver outra pessoa mestrando, diz que não faça isso não. Espalha pra todo mundo que não faça isso não. É injusto. Primeiro porque o mestre já tem infinitos personagens pra ele brincar se ele quiser. Segundo porque o mestre controla as coisas, porque ele vai jogar num jogo que ele controla. É tipo uma partida de futebol, só que o juiz é o jogador de um dos times. E pode até ser que o mestre ele consiga ser imparcial mesmo com personagem do mestre ali jogando com a galera. Mas não é sobre se ele é ou não imparcial, sobre se ele consegue ou não ser imparcial. É sobre a percepção do resto do grupo. Porque se eu tô jogando com um cara que tem um personagem dele lá e ele é o mestre, se ele achar um item mágico que é perfeito pro personagem dele, se ele tá lutando contra um boss e aí ele causa um ataque e diz, poxa, era exatamente isso que faltava pra ele morrer, matei o boss. Mas, como esse canal não é o canal do É Impossível Nunca Faça Isso, e sim o canal do Evite, mas se for fazer tem jeito certo, eu vou lhe dar 3 jeitos certos do mestre criar um NPC pra ir com a galera, jogar com a galera. Eu só vou falar de um recadinho rapidíssimo aqui pra eu conseguir fazer a feira do mês. Os membros do canal nível Goblin agora podem jogar no Plano Logos! Nosso sistema de guilda, mundo compartilhado, em que você cria um personagem de RPG e vai jogando level 1 ao 20. Inclusive, essas e as outras artes do Naná e do Nananossauro são feitas pelo Anthony, o Gasvalite. Tem link pro Instagram dele aí na descrição pra você comissionar a arte. E vai subindo de patente. Você começa na patente ferro, aí faz o teste de patente pra aço, depois mitral, arcanium e por último celestita. Já temos membros nível celestita, mas eles vão jogar uma quest comigo, acho que vou matar. E a Plano Logos, ela é para os membros nível bico de machado ou superior. Bico de machado é o nível 2, custa R$20 por mês só. Mas a novidade é que agora os membros nível Goblin também podem participar do Plano Logos. É como se fosse uma etapa teste, tá? Você joga só o nível ferro, a patente ferro, que vai do level 1 a 4. Quando você pega level 5, aí tá na hora de fazer o teste de patente pra patente aço. E aí, se você quiser continuar jogando, né? Gostei da Plano Logos, professor. Acho que vale R$20 por mês. E honestamente, eu acho que vale bem mais que R$20 por mês. Aí você faz o upgrade de membro no canal, vira Bico de Machado, segue jogando com o seu personagem. Se não, aí você aposenta o personagem, cria outro personagem, já vai jogando do level 1 a 4 pra cima. Mas, mano, apesar de eu gostar, de eu preferir level baixo no RPG, tem umas coisas que a gente faz são bem legais quando você vai subindo nas patentes. A primeira delas, por exemplo, é a especialização. Quando você sai da patente ferro para patente aço, você escolhe se você continua sendo generalista e aí recebe uns bônus de generalista, ou você pode ser combatente, explorador ou diplomata e você também recebe o bônus da especialização que você escolher. E na real, apesar de eu ter muito orgulho da Plano Logos e da galera que participa da Plano Logos, tanto os jogadores quanto os moderadores, obrigado, vocês são moderadores. Cara, vocês quebram um galho enorme. A sua membrada, ela serve mais pra ajudar o canal a se manter. Eu vivo disso aqui agora. E o membro é, tipo, 90% da receita desse canal. Já comentei que tem um tempinho que eu parei de trabalhar com todas as outras coisas que eu trabalhava, né? Eu pulei de cabeça nesse negócio de YouTube, tô lutando pra fazer dar certo, só que esse comecinho aqui, essa adaptação é um problema financeiramente falando. Então, se você quiser ajudar o canal e a mim, considere virar membro. E aí você me ajuda a comprar o franguinho pra fazer o estrogonofe que meu filho gosta. Vamos voltar, se você não lembra do que eu tava falando sobre 3 formas do mestre fazer um NPC pra continuar jogando com o grupo. A primeira forma é sendo muito mais fraco que o grupo. O grupo level 6 precisa ir num pântano pegar um artefato que fica na cabana de uma regra. O único cara da cidade que sabe onde fica essa cabana dentro do pântano é um guerreiro local que é level 2, e aí ele se oferece pra ir junto. Pronto, tá filé já. Esse personagem, esse NPC, ele não vai roubar o holofote do grupo. E ainda vai dar mais algo pro grupo fazer, porque o grupo vai ter que proteger ele. Aí você faz ele ser bem gente boa, você faz ele elogiar o quão habilidoso é o guerreiro, faz ele dizer que, poxa, um dia eu gostaria de ter tanta magia quanto esse mago. E aí isso já muda completamente a dinâmica, porque agora o grupo level 6 tá indo pra uma missão de level 6 com o cara level 2, que eles gostam. Então eles vão tentar, de fato, proteger esse cara. Ah, mas tu não quer botar um cara muito level baixo? Não! Segunda forma, fora de cena. O grupo vai lá, beleza, e tem o guerreiro local, só que esse guerreiro não é level 2, ele é level 11. Aí, na hora de combate, você coloca mais de uma ameaça. A Reg apareceu com 4 minions, só que também aparece um dragão preto. E aí o cara vira pro grupo e fala, vocês vão no dragão ou na bruxa? O grupo escolhe e pronto, você narra só aquele combate.
O outro combate, ele acontece fora de cena, você ignora completamente, você narra o combate do grupo e pronto, quando o combate do grupo acabar, você rola 1 ou 2 dados pra ver quem ganhou do outro lado. As estrelas são os jogadores, nunca o personagem do mestre. Isso serve pra fora de combate também, tá? Você precisa convencer alguém de alguma coisa, vamos perguntar a essa moradora se ela pode nos dar o mapa dela. Vai tu, guerreiro level 11. Não. É melhor que ela não me veja. A gente tem um histórico meio complicado. Vão vocês. Pronto! O mestre pode acompanhar com o NPC, mas quem tá jogando é o grupo. E a terceira forma é pra impulsionar roleplay. Lembra da sessão de fogueira que eu falei que, beleza, você colocou 2 pessoas pra passarem a noite lá, mas elas continuam não conversando entre si? Às vezes, o jogador é travado pra roleplay, não sabe como conversar com outro jogador, às vezes ele não escreveu um backstory. Ele vai perguntar de onde tu vem, e o cara fala... Não escrevi. Amnésia. Aqui que entra o NPC. O grupo seta campo e, sei lá, o patrulheiro se oferece pra pegar o primeiro turno de vigia. Aí o NPC diz, eu vou contigo. O grupo é travado. A minha dica pra você aqui é, coloca o NPC pra fazer pergunta primeiro sobre os outros e não sobre o próprio patrulheiro. Pô, esse bárbaro é caladão, né? Tu conhece ele tem muito tempo. De onde ele vem? Tu sabe quem ensinou esse mago a usar feitiço? Porque essa turma precisa estudar, né? Será que eles têm dinheiro pra ter ido pra uma escola de magia e tudo, sabe? E aí tu vê o rumo da conversa. Isso planta sementinhas de interesse na cabeça da galera pra fazer perguntas uns aos outros. De repente o patrulheiro não sabe de onde o bárbaro vem, depois ele pode perguntar ao bárbaro, ei, de onde tu vem? Eu não sei não. Quem te ensinou, mago, a fazer magia? Tu é rico? E tem uma segunda consequência pra isso, que é, pra mim, a principal. Isso ajuda a criar interesse por refinar o próprio background. Às vezes o bárbaro não tá na cena, né? Quem tá é o NPC e o patrulheiro. O bárbaro teoricamente tá dormindo. Mas ele escuta o mestre e o jogador conversando e o NPC fala, de onde o bárbaro vem? E aí ele pensa, caralho, sei não, eu não escrevi essa parte do meu background não. Deixa eu ver aqui uma cidade nesse mapa aqui pra eu dizer que é de onde ele vem. E nessa ele lê um pouco do lore local. Ele aplica esse lore ao personagem dele. Ele vê, não, aqui eu venho dessa tribo aqui. E, pô, no lore aqui tá dizendo que eles pintam o rosto de vermelho antes do combate. Vou fazer isso também. Acho que é legal. E aí, daí pra frente, é esse vídeo aqui. Se você não viu, eu recomendo que você veja esse vídeo. Que, inclusive, foi o vídeo que ela comentou, né? Vou deixar linkado na descrição. Mas pode acontecer que o patrulheiro fique respondendo, não sei, pro NPC. O NPC, sabe onde ele veio? Não sei. Chato, cara, chato. Aí tu bota o NPC pra fazer perguntas pra ele, sobre ele. E tu, de onde tu vem? Quem te ensinou essa pontaria aí com esse ar? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Dá aquele like, aquela hypada ajuda. Eu entendi, eu procurei sobre hype, tá? E funciona. Aquele comentário, aquela membrada. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui que pode acabar aparecendo no Mita 7 ou 8, que eu pretendo voltar a fazer os Mitas. E como sempre, o mestre não paga a cota da pizza.